confidencial? Meu Deus, você sabe que eu nunca tive acesso a esse material? Estão relacionados a seguir os endereços principais líderes de organizações comunistas do Estado de Mato Grosso, Partido Comunista do Brasil, PCdoB, Cuiabá, Mato Grosso. Os jornais apreendidos encontravam-se em poder do deputado estadual Dante Martins de Oliveira, representante daquele jornal naquela capital, o qual recebe os exemplares para distribuição em nome de sua esposa, Thelma de Oliveira. Aloysio Manuel Figueiredo Arruda, BO tal, número tal, Rua Comandante Costa 1548, onde era nosso escritório, né? E, na minha opinião, essa foi a razão pela qual a maioria das pessoas acabou se voltando contra o regime militar, contra a ditadura. Essa coisa da repressão. Aloysio Arruda, você é comunista? Sim, eu sou comunista. Dante sempre na política, como oposição e questionava dos políticos atuais, sempre. O Dante era um meteoro, era um foguete, era um orgulho do partido em nível nacional. Jovem, elétrico, não parava, vivia política 24 horas, um animal político. A percepção foi mais de contribuir, né? Era um momento muito grave de uma ditadura muito cruel instalada no nosso país, que tolhia as liberdades, né? Enfim, eram injustiças que a gente via e que a gente tomava partido. Essa tentativa de, vamos dizer assim, enquadrar, né, a juventude, ela fracassou. Não fosse essa luta dessas pessoas pelo país todo, né, porque em todos os lugares tinham pessoas assim, né, lutando, batalhando por um ideal. Nós não estaríamos, né, vivendo uma democracia, ainda que não totalmente, mas, né, estamos. Cuiabá era uma cidade pequena ainda, com cerca de 50 mil habitantes, então as pessoas se conheciam e se encontravam. E a nossa turma foi crescendo principalmente porque participava de festas, de aniversários. Nós não perdíamos nenhum baile de debutante, nem 15 anos. Os bailes de debutantes eram assim, quem não debutava estava fora do contexto. Tinha que debutar para começar a sair à noite. Isso é muito engraçado. A gente estava sempre juntos, as nossas brincadeiras. A gente não tinha essa coisa de discussão política, nada. Nós éramos despretensiosos. Eu vi a Copa do Mundo de 58 pelo rádio, torcendo para o Brasil, 62 a mesma coisa. Não tínhamos, sabe, essa preocupação do que poderia acontecer daqui 10, 20 anos. O meu avô foi político, foi deputado, governador do estado, interventor. Fomos criados muito juntos, todos os primos. E aqui, desse lado da rua, nós éramos PTB. Então, quando tinha eleição, do lado em frente, moravam os Vieiras, que é o pessoal da UDN, União Democrática Nacional. Então, desde garoto, a gente já fazia essa discussão, que é como se fosse jogo de futebol, Flamengo, Fluminense, mas nesse nível, né? Nada vamos dizer assim, nada que fosse um aprofundamento da compreensão. O Dante realmente não se interessava por política naquele momento, ele estava mais na curtição da juventude brasa, né? Então a gente se reunia muito para isso, para jogar bola, para passear, nas festinhas à noite e tal. E formou-se um grande número de jovens ali. E a gente resolveu organizar aquilo. Alguns companheiros nossos. E a gente resolveu criar um jornal. Chamava Juventude Brasa, o jornal. Então, durante a semana, as atividades eram contadas nesse jornal que era distribuído, era impresso e distribuído
todo final de semana para todo mundo. Então reunia também todo mundo para ler aquele jornal, saber o que tinha acontecido. Cuiabá, Mato Grosso não tinha faculdade, não tinha curso superior. Ia para Goiânia, para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Quem podia, né? Filhos de fazendeiros do Poconé, importantes comerciantes de Cuiabá, de políticos. Quem podia mandava os filhos para fora. Até aqui não tinha faculdade de medicina, não tinha odontologia, arquitetura, engenharia. Não tinha nada disso nos anos 60. O cuiabano sempre teve muita afinidade com o Rio de Janeiro. Não sei se é por conta do clima, porque Cuiabá sempre foi muito quente, Rio de Janeiro de praia, né? Então, a maior parte foi estudar no Rio de Janeiro. Eles tinham paixão. Então o Dante foi para o Rio de Janeiro junto com o Júlio Miller e vários outros amigos nossos, né? Eu que fui para São Paulo, porque eu precisava trabalhar, minha família não tinha condições de me bancar, entende? No Rio de Janeiro. Como foi todo mundo para o Rio de Janeiro, todo mundo assim, entre aspas, mas os principais amigos, né, foram estudar no Rio de Janeiro e tal, eu fiquei meio deslocado. Eu falei, eu também vou, então, mas vou para São Paulo, né, que lá eu tenho condições de trabalhar. E fui para São Paulo na mesma época, era 1968. Né? Nós só voltávamos para Cuiabá nas férias, passando férias. Era diversão voltar para Cuiabá nas férias, todo mundo se encontrava. Passei no vestibular, entrei na faculdade de medicina, na UFRJ, e no primeiro ano, em 1968. É uma coisa engraçada, a associação é a AME, Associação Mato Grossense de Estudantes. Era aqui de Mato Grosso, mas a sede no Rio de Janeiro. Gozado, né? Porque foram lá que os estudantes daqui de Cuiabá organizaram essa associação. E o pessoal se reunia lá e tal, dava suporte para o pessoal que ia daqui. A Associação Mato Grossense de Estudantes no Rio de Janeiro era uma associação basicamente recreativa. E a gente organizava festas, organizava encontros, torneios. A gente jogava no aterro todo sábado de manhã. O aterro é público. E lá a gente convivia muito junto, vamos chamar, a colônia mato-grossense, né? Os estudantes daqui, etc. E, evidentemente, já se vivia uma efervescência política maior, né? Movimento estudantil, manifestações, etc. Que foi o ano que, vamos dizer assim, marcou uma virada nesse período do regime militar. Eu só sei que o regime ele começou com uma propaganda muito bonita, parecida com essa de Bolsonaro agora. A propaganda era muito bonita, mas a realidade era muito diferente, né? Então a coisa foi se tornando cada vez pior, cada vez mais grave o ataque à democracia, às liberdades, né? Aos interesses do povo e do país. E foi aí que os brasileiros, como um todo, principalmente a juventude, né, que era muito combativa, principalmente na época, começou a se manifestar para dar um paradeiro naquele regime muito cruel, né, em todos os sentidos. Em São Paulo eu não tive uma maior participação assim, de forma organizada em nenhum grupo. Existia no Rio de Janeiro, a gente ficava sabendo que Dante, o Júlio, eram da linha de frente, sempre estavam na frente das brigas, das manifestações e tal, mas não tinha informações que eles pertenciam a nenhum grupo. Aí, de repente, você sai na rua, você é visto como um elemento perigoso, você é um estudante. Não é? Me lembro de uma vez que fui a um filme com uma prima e 2 amigos, e apareceu lá um general, nem me lembro quem era, se era mas o cinema em peso vaiou. Quando saímos do cinema, um batalhão da Polícia Militar na porta, todo mundo tendo que sair um por um, os caras revistando todo mundo, pedindo identidade, não sei o quê. Um dos meus amigos estava sem documento, sei lá, ficou apavorado, falou, eu vou ser preso. Aí um ônibus na porta, e eles desconfiavam, jogavam para dentro do ônibus, prendendo, do nada. Veja você. A ditadura não alisava, não.
entende? Ela pegava e era para arrebentar mesmo, era prender, torturar e, se fosse destacado, matava. A ditadura, enquanto ela teve a oportunidade de usar de sua força máxima, ela utilizou. Mas no momento em que o movimento começa a crescer e se começa a sensibilizar a população, eles entenderam que o papel deles estava, teria que mudar, né? Ou eles mudavam ou eles iam entrar numa situação de confronto com a população. Essa tentativa de, vamos dizer assim, enquadrar, né, a juventude, ela fracassou. Isso em 68 foi o auge. Grandes manifestações de rua, passeatas, teve a famosa passeata dos 100 mil. A minha entrada, né, a minha consciência política, ela surgiu exatamente nesse contexto, nessa época, e vivendo essa situação. Eu me lembro de ter ido, nunca tinha ido numa assembleia de estudantes, aí de repente cerca, e o cara saiba que se você for preso, ninguém sabe onde você vai parar. Então, esse era o clima que se vivia, né? Acabei me filiando ao PCdoB nesse período. E disse lá para os caras, eu quero ir para a guerrilha. Eu vou terminar o meu diploma, vou receber meu diploma, quero ajudar lá, quero ser médico lá na guerrilha. Nessa altura já eles tinham prendido já metade do PCdoB do Rio de Janeiro, prenderam 4 dirigentes do Comitê Central, inclusive mataram 3. Tinha saído notícias no Jornal do Brasil, no Globo, etc. Meu nome de Osmar, de outras pessoas que estávamos procurados, porque não existia processo legal, você está entendendo? Alguém ia preso e dizia, não, o Júlio estava lá naquela coisa e falou que o fulano, o Geisel, né? Na época era o Médici é um ditador. Bastava. E saía, me lembro de uma notícia no Jornal do Brasil, no lugar que eu estava morando, o cara pegou, veio até tremendo, falou, aqui, ó, seu nome aqui. Procura-se não sei o quê, papapá, tal, a notícia, né? João Amazonas, Diógenes Arruda, todo o alto escalão do PCdoB, eu nem conhecia, não tinha nem ideia de quem era, né? E os caras vinculando um monte de estudante que participava de monte estudantil como se aquilo fosse tudo uma coisa. Pô, com isso aqui, se me pega, se não estou morto, estou frito e viro escabeche aqui nesse negócio. Então, foi quando tomei essa decisão, vamos embora, vamos. Fomos, um amigo, colega nosso de faculdade, tinha um Fusca velho, aí fomos de Fusca, direto, sem dormir, do Rio de Janeiro até Montevidéu. Então as pessoas tinham muita, vamos dizer assim, muito cuidado em não falar das coisas. Eu, por exemplo, convivia junto com o Dante, mas ele não abria nada para mim, não. Entende? Quando ele estava no Rio de Janeiro, que já pertencia ao MR8, ele não abria, entende? Falava que estava participando de greves, de manifestações e tal, mas nessa questão do MR8 ele não abria. Quando o Dante voltou, eu já tinha um escritório estruturado, estava em plena atividade, né? E ficou lá procurando emprego, uma forma dele se sustentar. Tinha se formado e queria trabalhar, queria exercer a profissão. E nunca conseguia. E aí eu vi que ele estava mesmo decidido a ir embora. E como a gente era muito ligado, desde criança nós éramos ligados, né? Muito ligados. Eu ofereci então para ele, falei, Dante, então vem trabalhar comigo lá no meu escritório, né? Ele falou, mas quanto que você vai me pagar? Falei, não vou te pagar nada não, você vai ser meu sócio. Ele falou, mas eu vou entrar com o quê? Eu falei, não entra com nada não, daqui para frente nós somos sócios, é meio a meio. Nesse inteirinho já estava junto conosco o Geraldo Prado, que também formou em engenharia, né? E também não conseguia emprego. Aí ele na hora falou, se eu puxar saco para o Dante, se oferece, e para mim, porque eu estou aí desempregado também, você
Falei, não, eu também já estava meio tomado, todo mundo já meio tomado. Falei, não, você também vai lá pro meu escritório, nós vamos dividir por 3 então. E aí foi que colocaram o apelido no escritório de Gemada. Geraldo, Macaco, meu apelido, e Dante. Eu acho que o escritório ali de engenharia era só o nome, escritório de engenharia Gemada, mas eu penso que foi foi criado mais para uma reunião política mesmo. Aí quando ele vem para Cuiabá formado, ele estava filiado no MDB. Ele começa a mexer os palitos por aqui, se aproxima do partido, conhece as lideranças do partido em nível municipal e em nível estadual e acaba candidatando-se a vereador em 76, contrário à vontade da família. E aí eu falo que a família falou, não, mas como? Você agora vai ser contrário a tudo que nós defendemos até agora, né? E ele acabou não se elegendo vereador, que foi a primeira candidatura dele, exatamente porque a família não queria a candidatura dele de jeito nenhum, não queria que ele se tornasse político, queria que ele se tornasse engenheiro, e realmente ele era estudioso e tal, mas ele se apaixonou pela política e aí não teve quem virasse. E o Dante foi candidato a vereador, eu acompanhei toda a campanha dele, participei junto com ele dos comícios, dos preparativos, eu já me envolvi politicamente junto com ele nessa campanha de 76, porque eu fui eleito secretário e depois presidente do MDB de Cuiabá. Eu que abri o primeiro diretório do MDB aqui de Cuiabá, foi eu que abri. Mas o povo brasileiro não se rendeu. Pelo contrário, se juntou para fazer valer os seus direitos e lutar pela democracia. O MDB, Movimento Democrático Brasileiro, foi o símbolo da resistência popular aos ditadores. Mas ser MDB era, acima de tudo, uma atitude de coragem. Governador, como é que foi naquela época fazer oposição à ditadura? Como é que era ser do MDB aqui no interior do Mato Grosso? Olha, era um verdadeiro ato de bravura, porque todos os partidos que existiam, os elementos que compunham os partidos, foram todos para a Arena, que era o partido de apoio ao regime militar. Ser do PMDB era um ato de heroísmo, porque o movimento militar perseguia, processava, prendia. Eu mesmo fui preso, processado várias vezes. E logo na fundação do PMDB, quando nós íamos fazer um comício, por exemplo, a única plateia que nós tínhamos para ouvir na nossa frente era a Polícia Militar. Então eu entrei mais ou menos nesse movimento junto com ele para a eleição de vereador. Ele não conseguiu sucesso, né? Mas deu continuidade. Em seguida ele foi eleito já secretário do MDB, né? Para organizar o MDB no estado, certo? E começou a fazer viagens e tudo mais e tal, mas sem nenhuma renda, porque ele não tinha trabalho nenhum, a família dele não apoiava porque ele era do contra. Que Aloysio pegava o carro dele, Dante subia nesse carro, arrastava fio daqui e dali, subia num caixote para fazer comício em ponto de ônibus, nas praças, certo? Assim era o Dante. Então não teve apoio nem da família, mesmo assim ele fez 500 e poucos votos, ficou como segundo suplente. O que acontece? Quando ele perde, ao invés de fazer com a maioria, enfiar a cara no chão de vergonha, não, Dante foi para cima. Virou secretário-geral do PMDB, do MDB no estado. Como secretário-geral, ele começa a viajar o estado inteiro. Quando chega em 78, ele sai a estadual e ganha a eleição. Bem, a gente estava lá no escritório trabalhando, né, fazendo projeto e construindo. A gente não discutia muito política. Ele já era secretário do MDB e viajava muito. Todo final de semana ele viajava para o interior, para estruturar o partido no interior, certo? E aí um dia ele chegou e falou: Luiz, eu quero que você vá lá na minha casa conversar com o meu pai, que eu vou comunicar a ele que eu vou ser candidato a deputado. Eu na hora falei, bom, se ele está me convidando para ir lá, porque a coisa não vai ser muito tranquila lá não, deixa eu ir com ele lá, né? E fomos, e o tio Paraná recebeu na sala, né?
Geralmente tinha uma sala de jantar grande lá, onde ficava todo mundo, a gente sentava lá, ele recebeu na sala de estar. Eu já achei estranho, né? E aí o Dante comunicou a ele: pai, eu vou ser candidato a deputado estadual. Ele não gostou muito, rispidamente, ele falou: olha aqui, eu mandei você para a melhor escola do Brasil para você ter uma profissão. E você vem dizer aqui para mim que você vai ser político? Você não vai ter apoio da família, nem voto. Pegou, levantou e foi para dentro. Dante ficou lá, estatelado. Aí naquela hora eu tive uma reação. Falei: Dante, se a sua família não tem compromisso com você, você também não tem compromisso com a sua família. Vamos embora. Eu vou bancar a sua campanha. Vamos embora. E aí cheguei no escritório e comuniquei o Geraldo e meu irmão, que trabalhava conosco também, hoje é dono da gerencial. Comuniquei os dois, falei: olha, eu e Dante vamos sair para a campanha. Vocês tomam conta do escritório. A gente, na atuação nossa, a gente distribuía os jornais que vinha de São Paulo, Tribuna da Luta Operária. Vinha 500 exemplares, a gente conseguia vender 500 exemplares para todos esses bairros de periferia, movimentos estudantis, na universidade, na Associação Mato Grossense de Estudantes e tudo mais. Esse era o grande movimento mais da imprensa de oposição aqui. Eles assinavam alguns jornais, tá? E os jornais de oposição. E eles davam o meu endereço, eu como amiga deles, para receber esses jornais, porque eles não podiam colocar, entendeu? É o endereço deles. E eu, como uma pessoa que não tinha, não tinha vínculo nenhum com esse movimento, então ficava mais tranquilo, né? E aí era muito combatido também, eles prendiam os jornais. Eu me lembro que no aeroporto eles arrumaram um esquema lá, a Polícia Federal, que quando chegava o jornal eles prendiam lá no aeroporto. Entende? Aí a gente teve que botar um cara nosso trabalhando lá dentro para pegar o jornal do avião e esconder, né? Depois que a Polícia Federal procurasse, falava que não tinha vindo, aí a gente pegava esse jornal. Entende? Mas depois eles vinham na rua para prender e queria dar caceta em cima da gente, porque a gente tinha ludibriado eles. Eu era representante do jornal, fazia as matérias, era representante também da revista Princípios. Eles me prenderam várias vezes, levaram para o DOPS. Nós fomos fazer um comício relâmpago na obra da rodoviária que estava sendo construída. E ali tem um tapume, mas lá dentro tinha uns 300 operários construindo a nova rodoviária. Quando nós chegamos lá na porta e pedimos que a gente queria fazer uma reunião com os trabalhadores lá dentro, o pessoal já falou: não, aqui não entra. Aqui não entra. Aí, como a gente tinha o banquinho, Dante subiu no banquinho, ficou mais alto que o tapume e desceu o sarrafo. Não foi 15 minutos, chegou a polícia. Entende? Já prendendo. Já pegaram o Dante, jogaram dentro do carburão, né? E já pegaram os fios do microfone, foram arrancando tudo, né? Aí eu gritei para o pessoal: pessoal, estão prendendo aqui o candidato, então a polícia está aqui prendendo o candidato. O pessoal abriu o portão e veio lá inúmeros trabalhadores e já foram sentando, entrando dentro do carburão, sentando em cima, falou: se levar ele, vai levar todo mundo. Tem que levar todo mundo então. Contratei uma equipe, peguei mais alguns primos que a gente tinha e tal, que eram todos jovens, né? Estruturamos uma equipe e começamos a fazer a campanha aqui em Cuiabá. Quando ele chegava final de semana, a gente levava ele para as reuniões de bairros e tudo mais. E pintamos os muros, naquela época, Baixa Ditadura, é Dante, MDB é Dante, né? E era com piche mesmo, com neutrol, não tirava, a turma não tirava. Pintava de branco com cal, não saía. Dava uma chuva, tá lá o negócio de novo. Foi uma confusão, entendeu? Eu me lembro que teve ali do lado da prefeitura, do Palácio Alencastro, uma família importante, né? Fez uma reforma da casa e pintou um muro bacana de branco. A nossa turma chegou lá e abaixa a ditadura, MDB é Dante e tal, não sei o quê. Não deu outra, vieram em cima da gente. Aí o cara
veio dar o filho do proprietário, veio dar uma dura em mim. Mas como que você pinta esse muro? Por que você não vai no jornal fazer a propaganda que vocês querem? Eu falei, olha, jornal de pobre é muro, meu amigo. Entende? Se dane. E a gente parava nos pontos de ônibus, na porta das empresas, nas grandes obras, fazendo comício relâmpago. Ninguém tinha feito isso, né? Foi uma novidade. E aí apareceu na televisão, apareceu nos jornais, foi aquele comentário, tem um doido aí barbudo que vai no ponto de ônibus e desce o cacete. Ele era muito bom de palanque. Quando ele subia no palanque não tinha para ninguém não. Então ele era alto, grandão, todo mundo via, todo mundo que passava de carro e tal, não sei o quê, as pessoas, e estava em cima do banco, né? Era uma novidade, parava todo mundo para olhar, o que é aquilo ali? Né? Então foi uma novidade muito boa para a campanha, e começamos a ir para a feira, na feira, a gente entrava no meio da feira, parava a feira, e enchia de gente ali ao lado e tal, primeiro era uma novidade, e depois o discurso dele era muito bom, ele focava certinho nas necessidades que o pessoal tinha, nos problemas, a gente antes entrevistava, perguntava o que estava acontecendo e tal. Então era só a gente pedindo, dá o cartãozinho do candidato, vou botar aí nesse barbudo. Então, desde esse último mês que sentiram que ele tinha chance, já começou a mudar. O próprio Armando e alguns irmãos e irmãs já começaram a falar, não, vamos dar apoio para o Dante. Já começaram a dar o apoio para ele. No meu tempo, quando eu comecei Dante, era sola de sapato, a gente gastava, as campanhas eram 90 dias, agora são 45, 90 dias andando de manhã à tarde e à noite, cumprimentando as pessoas, indo em porta de fábrica, de comércio, de calçadões, de universidades, de colégios, de fábricas, dentro de ônibus, feiras, ali no corpo a corpo. Final da história, ele teve 1/3 dos votos no interior e 2/3 aqui na capital, onde ele pensava que não ia ter voto. Ele teve uma votação até boa, expressiva. Não houve só a emenda do Dante, não. O Dante faz uma emenda à Constituição de 1967. E ele trabalha muito reservadamente, silenciosamente, para não chamar atenção. Mesmo assim, tiveram mais 5 ou 6 deputados que apresentaram emendas semelhantes, com o mesmo teor. E a dele foi escolhida, dizem que a dele foi escolhida pelo doutor Ulisses Guimarães, que gostava muito dele. Achava ele um cara devotado à causa, um político nato, sério e de muito futuro. Ulisses Guimarães? Então, muito, né? Ele foi meu padrinho de casamento, casei em 1980, ele veio ao nosso casamento, ele chamava o Dante de mosquitinho elétrico, porque o Dante perseguia muito ele com as ideias e tudo mais. Era uma figura humana exemplar e político, então, único, né? Que conseguia, na época, ele era o presidente, eu acredito, nacional do MDB, e ele era o cara que dava mais abrigo a todos os esquerdistas que estavam lá. Ele tinha, por Ulisses, um respeito enorme, era o grande ídolo dele, e ao mesmo tempo Ulisses por ele. Achava ele imaturo, tem hora, né? Tanto que ele pressionou muito Ulisses com a história da emenda das diretas já, que o Ulisses falou, mas Dante não vai dar. Ele falou, não, mas vamos colocar em plenário e vamos ver o que vai dar. Primeiro começou com um certo descrédito, né? As pessoas, mas meu Deus, que loucura é essa? A ditadura vai impedir, as pessoas não acreditavam muito que o movimento fosse crescer. E eu acho assim que as articulações que foram feitas, né, das quais eu não participava diretamente, mas que foram muito importantes. O engajamento dos artistas, de atores, cantores, da sociedade, entendeu? Então isso foi que fez com que o movimento, porque se ele ficasse restrito
apenas a partidos políticos, lideranças políticas, ele não teria essa magnitude toda que aconteceu. Até então a gente acreditava que exatamente pela grandiosidade que foi o movimento, pelo envolvimento de tantas pessoas no Brasil inteiro, né, de pessoas assim ilustres, OAB, não sei mais o que. Falei, não, os parlamentares não terão coragem de dizer não para a emenda. A proposta foi rejeitada pela Câmara. Veja assim, que ser submetida ao Senado, ficando prejudicadas as emendas de número 6, 8, 20, 93, constante dos itens 2 e 3 da pauta. A mesa quer silêncio. Esgotado o tempo regimental para a duração, senhor presidente, está encerrada a sessão. Senhor presidente. De qualquer forma, você se lembra, isso não impediu o movimento de continuar, que aí foi uma outra luta que se teve, que foi o colégio eleitoral, né? Que aí foi o Dr. Tancredo Neves, que foi para o colégio eleitoral, vencedor, mas depois nós tivemos aquela tragédia. Agora nós podemos votar no presidente e, infelizmente, na democracia nem sempre a população vota corretamente, né? E eu acho que ela vai entender, porque nós não podemos tirar da população esse direito que ela tem de escolher. Se ela escolher errado novamente, nós vamos continuar trabalhando para que isso mude em algum momento. Aqui está a dignidade, a honra, a honestidade, a soberania e o brilho de 130 milhões de brasileiros. Uma parcela do Congresso não soube compreender o desejo de mudança que o povo mostrava nas ruas. Apesar de ter maioria absoluta na Câmara, a emenda foi rejeitada. Os culpados, congressistas do PS, o partido do governo. Embora majoritários não alcançaram o quórum constitucional necessário à aprovação da matéria, a proposta foi rejeitada pela Câmara. Veja assim, a decepção do povo não levou à dispersão. Pelo contrário, ele se uniu mais ainda sob a bandeira da eleição de um presidente civil e continuou cantando junto nas ruas e nas praças.